Semana Santa é antes, é agora, ainda, é agora em março ainda? No comecinho de abril, pronto. Aí, no período da Semana Santa, a gente sempre encontra com os caretas, né? Eu tinha um medo daquele povo cheio de máscara, né? Com um chicote na mão e pedindo um trocado, alguma coisa. Hoje a história é outra, obviamente, mas ainda tem menino que se pela de medo. E aí a Daniela tá trazendo uma matéria especial justamente sobre os caretas, porque é uma cultura que faz parte da Semana Santa, né? E essa cultura, ela ainda é muito forte aqui, principalmente no Nordeste. A gente tem alguns grupos de caretas aqui no Iguatu e na região. Tem uma pessoa que está desenvolvendo uma monografia baseado na história dos caretas, e a Daniela traz a continuidade dessa história no programa de hoje, Dani. Exatamente, Paulinho. O Jean Carlos, ele já apresentou, inclusive, o seu TCC, né, o seu trabalho de término de curso, sobre a tradição dos caretas aqui no município de Iguatu, e ele até aproveitou para tentar diferenciar a brincadeira dos caretas da zona rural e os caretas da zona urbana. Ele fez aí algumas considerações nesse seu trabalho. Ele, que é aluno de História, concluiu o curso e apresentou, portanto, o seu trabalho, justamente trazendo aí informações sobre essa tradição, essa festa, essa brincadeira, que tem suas regras. Inclusive nas entrevistas passadas, nas edições passadas dessa entrevista, ele explicou que tem suas regras. A brincadeira de caretas tem mudado um pouco, tem diminuído a questão do número de grupos, mas os grupos que existem, eles têm se organizado um pouco mais. Ele até comentava dessa forma pra gente. Tem se modernizado, tem utilizado mais as redes sociais para mostrarem os seus trabalhos, e tem também feito um trabalho junto à questão de oficinas, né, de trabalho mais didático também. Nessa última parte da entrevista com ele, a gente já começa perguntando sobre os embates que aconteciam entre os grupos de caretas quando se encontravam, né? Quem tem seus mais de 20 ou 30 anos deve saber do que é que eu tô falando, e a gente vai continuar essa conversa com ele sobre a brincadeira de caretas aqui no município de Iguatu. Jean, os que têm aí mais de 30 anos de idade com certeza vão saber que antigamente acontecia um momento onde os grupos de caretas se encontravam numa determinada comunidade. E se falava até que tinha um momento de embate entre eles, né? Hoje você pode mencionar que ainda existe isso, quais momentos impactantes que eram antigamente, que ainda existem hoje, e só para finalizar, você concorda que os grupos no município de Iguatu, eles estão em menor quantidade, mas estão mais organizados? Assim, a questão do embate. Eu entrei nesse mérito aí com o pessoal dos tipis. Tinha realmente embates, inclusive o chicote era uma ferramenta de proteção dos grupos. Por quê? Quando um grupo encontrava outro, a tendência era que o grupo mais forte iam lá tomar os mantimentos do outro, certo? Então, eles entravam meio que no embate com os chicotes para se proteger. Aí o chicote hoje já está sendo utilizado mais como um adorno, como um recurso que mantém-se a tradição, né? Que é algo que já vinha carregando. Em conversa com os meninos dos tipis, hoje é diferente essa questão do embate. Já não tem mais. Quando eles encontram uma turma, quando uma turma encontra outra, eles vão lá, se cumprimentam, e aí, como é que tá? Conseguiram alguma coisa? Não conseguiram? Tá tudo bem e tal? Qualquer coisa, estamos aqui. Não tem mais essa questão desse embate, pelo menos pelo que os meninos me passaram, os dois grupos que eu pesquisei. Já aqui no Iguatu, foi interessante até eu conversando com eles. Eles tiveram medo de ir às ruas em 2019, porque eles não sabiam que tinham essas rivalidades entre os grupos. E se nós encontrarmos um grupo lá fora, como é que vai ser da gente? Porque nós não temos experiência nisso, mas correu tudo bem, né? Que eles percorreram, foi um raio de ação, foi pequeno, certo? E não encontraram grupos. E hoje em si, essa questão do embate está praticamente zerado. Talvez até tenha, mas
Como eu não pesquisei outros grupos, eu não tenho como afirmar. Mas no grupo dos tipis não tem. Pelo menos foi o que eles me informaram. Essa questão do que você perguntou sobre se está aumentando, se estão mais organizados. Aqui em Iguatu tem uma galera que está mais organizada. No sentido de angariar informações, angariar fontes, colocar tudo numa caixinha e levar e transmitir para a população em geral, certo? Em 2019 não houve assim nesse sentido, né? Eles foram para ruas, eles estudaram, foram para a rua para demonstrar. Já em 2020, com a pandemia, aconteceu o contrário. Como não podiam sair, eles colocaram tudo numa caixinha e levaram para as redes sociais. Isso daí fez com que o grupo se organizasse mais, né? Tivesse mais engajado no festejo e agora está levando mais longe com essa questão da internet, certo? Então, e também a questão das oficinas, que era restrita ao pessoal do grupo. Eles estão agora ampliando, né, para fora, inclusive nesse projeto das meninas, ela vai levar a oficina de máscara para a comunidade, né? Então, está mais organizado, aqui pelo menos o grupo de Iguatu. Lá nos tipis, eles têm uma organização, mas é própria deles, é da comunidade, fica restrito lá na comunidade. E a questão de estar diminuindo, realmente a gente vê que está diminuindo, são poucos grupos. É tanto que quando eu iniciei a pesquisa, que eu tentei contato com outros grupos, eu não consegui. Não consegui. Foi uma dificuldade eu conseguir contato com os meninos dos tipis, com muitas insistências, para eles me atenderem, para fazer a pesquisa com eles. Então, está diminuindo realmente. Os motivos eu não sei, eu não procurei entender os motivos porque está diminuindo isso daí, mas que está diminuindo bastante, está. Bom, tá aí, né, a conversa com o Jean Carlos, ele que apresentou o seu trabalho de término de curso sobre a brincadeira de caretas, e complementando aqui, resumindo as informações que ele já tinha nos passado, e você que está nos acompanhando desde a última sexta-feira, nós estamos trazendo essa reportagem especial. A tradição dos caretas, né, ela é uma manifestação cultural popular que ocorre em diversas cidades do Nordeste do Brasil, especialmente durante a Semana Santa. Essa tradição envolve dança, música, teatro e artesanato. Tem um objetivo, né? O objetivo de representar a luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Os participantes, chamados caretões ou caretas, eles usam máscaras coloridas e enfeitadas com elementos decorativos e dançam pelas ruas das cidades e vilas em grupos, acompanhados por músicos e outros artistas. A tradição de dos caretas, ela remonta ao período colonial e tem influências indígenas, africanas e europeias. Além de celebrar a vida, a fé, a diversidade cultural do Nordeste brasileiro, a tradição dos caretas também tem uma forte relação com a religiosidade. De acordo com algumas informações, os brincantes são frequentemente católicos, e a tradição se mantém viva graças ao apoio, inclusive, de grupos religiosos e instituições. Dessa forma, a tradição de caretas é uma importante expressão cultural do Nordeste brasileiro que combina religiosidade e cultura popular. Apesar das transformações sociais e culturais ao longo dos anos, essa manifestação continua a atrair a atenção de turistas e admiradores e a manter viva a história e a cultura da região. Só um resumozinho aí do que falou Jean Carlos sobre a brincadeira de caretas. Ele mencionou aí por algumas vezes o projeto Brincando de Caretas, que está sendo desenvolvido aqui no município de Iguatu. Coincidentemente, ele começa hoje, né? Do dia 14 ao dia 21 de março serão realizadas algumas ações como oficinas, apresentações artísticas em várias comunidades aqui do município de Iguatu. A gente vai trazer mais informações do desenvolver desse projeto, já que nós já trouxemos inclusive a entrevista com as representantes dessa iniciativa, desse projeto que leva de uma forma mais didática, mas também bem dinâmica, às comunidades carentes aqui de Iguatu, a brincadeira de caretas. Inclusive, o nome do projeto é justamente esse, Brincando de Caretas.